Então, vamos estudar, pessoal. Todo mundo aí? Tudo certinho? Pode começar, tá? Apolônio de Tiana e a Revista Espírita. Uma análise de Allan Kardec para a gente poder estudar hoje. Apolônio, a história de Apolônio não tem uma história que tem, fragmento da história de Apolônio, né? E ele nasceu 2 ou 3 anos antes de Cristo, de Jesus Cristo, e morreu aos 96 anos. Mas quem foi Apolônio de Tiana, para a gente começar a falar, e por que essa figura emblemática veio ser estudada na Revista Espírita? O filósofo de Tiana, nascido no século I a.C., em Tiana, cidade grega da Capadócia, na atual Turquia, hoje em dia, né? Apolônio foi um influente filósofo neopitagórico, porque ele estudou na escola de Pitágoras. E o que deveria ser neopitagórico também, né? Que enfatizava o ascetismo. O que seria uma pessoa ascética? É alguém que leva uma vida austera, de disciplina, abstendo-se de prazeres mundanos para alcançar objetivos espirituais ou contemplativos. Ele possui aversão, né, nessa escola também, a maioria dos estudantes dessa escola de Pitágoras não tinham exploração animal, quer dizer, eles eram veganos, e até mesmo no modo de se vestir. Eles tinham tanta consciência até no modo de vestir que não usavam couro, né? Couros de animais, usavam linho. Aí você vê já a dedicação deles já para até para conhecimentos de mudanças de hábitos de uma época, né? Que é totalmente averso àquela época, que não todo mundo já usava couro, já usava carne animal, enfim. E ele usava também como professor, ele era mestre, filósofo, professor, viajante, porque percorreu diversas cidades, da Índia ao Egito, onde buscava conhecimento com os sábios, com brahmanes, indianos, geralmente em escolas iniciáticas, né? Ele sempre estudava com mestres iniciáticos ou em escolas iniciáticas. E seus seguidores tiveram acesso, né, a esse E você conhecimento precisa através de Apolônio. E você precisa para ir buscar os pãozinhos de queijo, né, Beto? Preciso. Então. Tá. Tá certo. E quando ele chegou à Índia, ele aumentou ainda mais a sua consciência, porque ele teve contato com diversas tradições antigas. Sua vida e seus feitos foram registrados principalmente por Filóstrato. Filóstrato foi também um filósofo grego de Atenas, que, a pedido da imperatriz romana, Júlia Doma, João Melo, tira o teu som, João Melo, faz favor. Uma biografia. Tem que fazer uma higienização dele. Pediu para fazer uma biografia, essa imperatriz, porque Apolônio era tão famoso e tão comentado naquela época que foi necessário saber o porquê. E Filóstrato se manteve apenas fiel à sua história, porque ele tinha seguidores antagônicos, uns a favor e outros contra, né? Ao seu modo de pensar, ao seu modo de ser, e levantou muitas questões antagônicas de uma época em que o cristianismo estava em crescente, estava crescendo muito. E, de acordo com as crenças, né, e opiniões, cada um falava um pedaço de Apolônio, que, na verdade, eram conforme o interesse, né? Os pagãos queriam endeusá-lo ainda, né? E o paganismo, nessa época, já estava morrendo, e o cristianismo
queria julgá-lo como um mago, né? Como um feiticeiro, ou como um esotérico. E, na verdade, a gente vai ver mais para frente que não era nada disso. E ele ficou com uma polêmica aí. Ele ficou como um Jesus pagão. Ele ficou como um rival de Jesus. O cristianismo colocou ele como um rival de Jesus. Ele tinha os mesmos hábitos de Jesus, a mesma forma de pregar como Jesus para os seus discípulos, e assim taxaram ele, né, de acordo com o interesse de uma época. Alguns políticos, alguns reis, alguns estudantes, né, alguns seguidores, até mesmo seguidores dele. Teve 2 seguidores, um totalmente a favor, né, das suas colocações e outro totalmente contra. Então, sendo contemporâneo de Jesus Cristo, a vida de Apolônio apresenta paralelos intrigantes, né? Como eu disse para vocês. Relatos de sua época atribuíram-lhe milagres notáveis, como o dom de curar, a vidência, a visão à distância, o poder de ler o pensamento, expulsar demônios e de transportar de um lugar para o outro, né? O que, na verdade, ele tinha muito conhecimento científico, né? Ele viajou, era um filósofo itinerante, ele estudou muito, ele estudava muito, ele era um amante do saber, né? E por isso ele tinha muito conhecimento. Mas, além de seu conhecimento, o que as pessoas achavam que ele era um mago, um feiticeiro, que a gente vai ver dentro da doutrina que não é nada disso. Realmente ele tinha atributos mediúnicos, mas Kardec o trouxe para estudo. Por séculos, alguns críticos do cristianismo e autores pagãos usaram sua figura como o Cristo pagão. E, na verdade, como eu disse, ele não era nada disso. Era apenas um filósofo itinerante e, de acordo com a sociedade da época, queriam usar os seus conhecimentos para manipular, né, uma sociedade, um grupo e pessoas, né? E, na verdade, ele não queria o único título que ele gostou de realmente, conforme a biografia de Filóstrato informou, o único título que ele realmente aprovou foi o de ser um filósofo. Aí aqui eu trouxe uma historinha de um milagre que foi relatado por Filóstrato na sua biografia, que ele ressuscitou uma menina de importante família romana que havia morrido durante seu casamento. Se ele detectou nela alguma faísca de vida, que os dela cuidavam não haviam notado, pois afirma que, embora chovesse naquele momento, um vapor subia do seu rosto, ou se realmente havia se extinguido a ele, a restaurou com o calor do seu tato, e é um mistério problemático que nem eu, nem os presentes conseguiram resolver. Então, quer dizer, houve um fenômeno, né? Um fenômeno mediúnico, mas ninguém naquela época ainda sabia identificar. E nada mais era do que um filósofo eclético. O que quer ser um filósofo eclético? Uma pessoa que gostava de estudar de tudo um pouco, mas que tirava o melhor de cada lição. Ele não tinha uma escola filosófica, uma corrente filosófica. Ele estudava todas as correntes filosóficas. E, durante essas correntes filosóficas, ele extraiu o que era de melhor. Assim como em cada cidade que ele passou, em cada escola iniciática, no Egito, a Índia, ele ia lá e buscava o que era de melhor e trazia e retornava para a cidade com aqueles conhecimentos. E assim, né, transpassava os seus conhecimentos aos seus discípulos, que não eram muitos, né, apenas 10, que foi relatado pela biografia. A análise espírita de Allan Kardec e o estudo de casos, né? Por que Kardec o trouxe, né? Apolônio de Tiana ao estudo da Revista Espírita?
Allan Kardec dedicou-se a analisar a vida de Apolônio, onde buscou apresentar o filósofo de forma desmistificada, analisando suas ações, a moral e a luz da doutrina espírita. A vida de Apolônio de Tiana, assim como muitos da antiguidade clássica, é sempre cercada de muito mistério, na tentativa de apagar os feitos, né, que eles faziam da época, porque geralmente esses filósofos de nova era traziam conhecimentos além, né, da sociedade, além do que já se conhecia. Eles pensavam além, buscavam além. Então, toda essa questão da antiguidade clássica, eles tentavam abafar ou tentar fazer com que sumissem, né, com a sua história, com seus feitos, com seus ensinamentos. Então, por isso que a história de Apolônio ficou fragmentada. E ficou mais assim uma biografia baseada em fatos reais, né, como dizem alguns estudiosos. Kardec não se limita apenas aos estudos do fenômeno, mas aprofunda as explicações sobre o que é maravilhoso e o que é sobrenatural também. Né? Seu objetivo não era também colocá-lo como rival de Jesus, mas estudar os fenômenos que haviam ali em volta dessas curas, dessa visão, muitas passagens de visões que ele teve, por onde ele passou, ele tinha o poder de enxergar além, que a gente vai ver também alguma das 3 capacidades que ele tinha mais à frente. E Kardec o viu como um espírito de elevada e poderosa mediunidade, cujas faculdades explicam seus milagres, né? A gente sabe que não existem milagres, mas sim fenômenos mediúnicos. Aí, dentro dos fenômenos mediúnicos, ele tinha o de clarevidência, né? Que Apolônio descreveu eventos à distância, como a morte do imperador Domiciano, um fenômeno explicado pela clarividência mediúnica, dupla presença, né? Relatos da sua aparição em locais diferentes ao mesmo tempo, né? A capacidade de estar em 2 locais ao mesmo tempo são interpretados como fenômenos de emancipação da alma. E mediunidade de cura. Suas curas milagrosas foram analisadas por Kardec como manifestações de poderosas faculdades mediúnicas, e faculdades mediúnicas de cura sempre são assistidas por espíritos. E não milagres, né? Como a gente já tinha falado também. O Espiritismo reconhece o Apolônio possuir habilidades notáveis, como a dupla vista, né, a clarevidência, que lhe permitiam ter percepções além dos sentidos físicos comuns. A explicação racional que Kardec e o Espiritismo desmistifica, né? Tira esse mítico, né? Tira essa mistificação dele em torno de Apolônio, explicando que seus milagres são de faculdades mediúnicas. E a mediunidade de cura, que é entendida como o dom de certas pessoas possuírem fluidos especiais, que provavelmente Apolônio já possuía, ou a capacidade de servir de intermediário para que espíritos benfeitores realizassem curas. Além de muito conhecimento que ele tinha, ele passava pelos locais e as pessoas, sabendo que ele estava passando por ali, pediam para serem curados. E tem relatos e histórias que Apolônio conseguiu fazer essas curas, né, em muitas pessoas, em vários locais que tinham doenças que se proliferavam. E, na verdade, ele tinha um conhecimento, né, medicinal para isso. E a citação de Kardec aqui, confirmando que Apolônio foi, incontestavelmente, um homem de gênio, dotado de altas faculdades mediúnicas, que hoje o Espiritismo explica. E por que estudar Apolônio na Revista Espírita, né? Por que Apolônio? Ele foi fundamental para provar que os fenômenos mediúnicos não são modernos e existem
desde a antiguidade, né? E ele possuía, né, esses fenômenos, além de mediúnicos, psíquicos, né? O espiritismo não nega os fenômenos, ele oferece uma explicação lógica para eles, demonstrando a universalidade das leis espirituais, que não está presa a uma época, acontece até hoje, como lá atrás também já acontecia. E não fica presa a nenhuma religião, nenhum dogma, né, também. É uma mediunidade natural. E aqui, o que mais envolveu a história de Apolônio para Kardec foi a questão do maravilhoso e do sobrenatural. Essa é a contribuição da história de Apolônio para o Espiritismo. Por que do maravilhoso ao sobrenatural? A gente até tem lá no livro dos médiuns, intitulado, né, esse título, e está lá, é justamente de retirar os fenômenos como as curas de Apolônio de Tiana ou as mesas girantes do século XIX do domínio do maravilhoso e do supersticioso. Né? Maravilhoso, né? Explicável, inexplicável, místico, né? Que para o natural é explicável, é racional, e ocorre à medida que o conhecimento humano avança, que os fenômenos que ocorriam, que as pessoas na época o taxaram como mago e feiticeiro, na verdade, para o espiritismo tem explicação. O que hoje o sobrenatural pode ser perfeitamente natural, né? E quando a ciência ou a compreensão humana descobrem essas leis, a gente sabe que não é nada de milagroso, né? É apenas leis naturais que a gente ainda desconhece. E a incredulidade e a dúvida impedem a aceitação de certos fenômenos, enquanto o estudo e a observação, como propõe o Espiritismo, o reinsere no domínio do natural, retirando o caráter da superstição, não é mesmo? E Kardec salienta que, para distinguir a verdade do erro, ajudando a traçar a linha entre os fatos, o que é possível e o que é impossível. A gente ainda sabe até hoje o que é possível, mas o impossível, até que a ciência nos revele, a gente ainda não sabe. Mas, dentro do Espiritismo, ele explica além. Em suma, a tradição do maravilhoso para o sobrenatural na visão espírita, na verdade, é a passagem da superstição para o conhecimento racional, onde fenômenos antes inexplicáveis encontram fundamentos nas vastas e imutáveis leis da natureza. E aqui a gente também sabe que Apolônio, dentro da história dele, nada mais era do que um médium, né, que a gente viu até um poderoso médium, um filósofo estudioso, amante do saber, né, e que contribui para os estudos da Revista Espírita, não só no estudo da Revista Espírita, até hoje para a gente aqui, né, trazendo o que a gente já estuda, né, dentro da nossa capacidade, né, mediunidade, fenômenos, abrindo aí a nossa mente para que a gente não fique apenas na superstição, mas no conhecimento racional. E aí eu chego a conclusões da história de Apolônio, de que ele não era um imitador de Jesus, apesar de ter vivido ali ao redor de Jesus, mas não se tem nenhum relato que ele tenha passado pela Judéia ou que ele tenha tido contato com Jesus, porque ele tinha o mesmo jeito de agir, o mesmo jeito de ser, falava por metáforas, analogias, lidava com pessoas simples, desde mestres, né, professores, estudiosos, a pessoas simples, comuns. Ele tinha também essa capacidade de passar o seu conhecimento de forma sintetizada.
Então, ele também praticava milagres, né? Que a gente sabe que não são milagres, prodígios. Então, muito da história de Apolônio foi identificada como a de Jesus, porque eles tinham praticamente a mesma forma de conduta, né? Apolônio era muito justo, muito correto, muito puro. O que ele estudava, ele praticava. Tem um relato da vida dele que ele informa que foi agraciado com uma fortuna e ele distribui essa fortuna com seus parentes, dizendo que o sábio sabe viver com pouco. E ele acreditava que a distribuição dos bens era próspero. Quanto mais você distribuía seus bens, menos apegado aos seus bens, mais prosperidade teria e menos apego. E tudo que a gente tem menos apego, a gente está mais livre, né? Para poder receber mais bênçãos. Acredito que por isso ele tenha conseguido também viajar tanto e ter tanto conhecimento, porque ele se doava, ensinava, e por onde ele passava, ele tinha o dom de conversar, de ouvir, de falar. Ele estudou uma escola pitagórica, né? Teve que ficar dentro da escola, você tem que ficar 5 anos aprendendo a ouvir para depois começar a falar. Então, quer dizer, são escolas que preparam um ser para vidas e atitudes mais espiritualizadas, né? Mais divinas. Então, as suas atitudes, os seus gestos, o modo de pensar, falar, eram de coisas ainda menos materiais, né? E sim mais espirituais, né? Seus prodígios são análogos aos fenômenos espíritas e perfeitamente explicáveis por ela, como a gente viu, né? Desmistificando os fenômenos e sim racionalizando os seus feitos, né? Enquadrado aí na doutrina espírita. E ele foi equiparado a um médium de fenômenos físicos, por Kardec, né? Dupla vista, cura, bipolaridade, clarevidência, e que eram considerados na época como magia e milagres, e na verdade eram fenômenos, né? Por isso que muitos o taxaram como charlatão, e na verdade não tinham esse conhecimento que nós temos hoje dos fenômenos. Apolônio como médium, Kardec traz na Revista Espírita como uma explicação natural, que a ciência da época não conseguia explicar, não é mesmo? E acredita-se que Apolônio, com sua moral elevada e filosófica, tenha servido de traço de união entre uma época em que o paganismo estava deixando, né? Estava morrendo e o cristianismo estava surgindo. Acredita-se que as suas ideias, né, estava já preparando ali o entorno do tempo em que Jesus viveu também, as mentes, né, deixando as pessoas menos supersticiosas e abrindo mais as consciências aos arredores. E até hoje, né, quando a gente pega a história de Apolônio, de Tiana, você realmente vê que os seus feitos, os seus milagres, a sua conduta é de uma pessoa totalmente fora de época, até para a época atual, porque ele era um buscador da verdade, longe de seu tempo. E aqui eu trago uma passagenzinha para a gente finalizar, sobre um rei que perguntou para ele qual seria o melhor presente que ele traria quando ele voltasse e retornasse da Índia. E Apolônio apenas diz: um presente que vai lhe agradar, Senhor, pois se minha estada lá me tornar mais sábio, voltarei para o Senhor melhor do que sou atualmente. Então, aí uma conduta também que a gente vê que tem muita similaridade, né?
com o Espiritismo. A melhor forma de você contribuir com os demais é nos aperfeiçoando e transmitindo o que somos e o que nos transformamos também de melhor, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Tabata, muito bom. Pausa a gravação, fazendo favor. Pausa, dá uma pausa. Não desliga, não, só pausa. Para retomar quando o menino for capaz. Conseguiu achar aí? Pausa. Lá no gravar mesmo. Vai ter, clica em cima do gravar que vai te dar a opção, encerrar ou pausar. Achou? Encerrar para todos? Não. Não, lá no gravar. No gravar. Clica em cima do. Pausar, pausei. Isso, pronto. E agora, descompartilhar. Agora descompartilhar e clica a galeria, né? Marca o tempo para todo mundo que está com o mesmo tamanho. Vários participantes podem compartilhar, opções de compartilhamento. Não, nada disso. Só parar de compartilhar e clica lá no nome dos participantes. Aliás, em cima, tem uns desenhos lá na tela. Aliás, clica em cima do seu nome e coloca desmarcar. Mas eu acho que você não marcou, não. Não. Então tá bom. É só encerrar o compartilhamento. Tá compartilhando aí. Aí. Isso. Isso aí. Cadê vocês? Tem que abrir o som Meu do tá aberto. pessoal. Não sei por que o meu está aberto. Foi muito bom, Tabata, aquilo que a gente estava falando antes, né? O Isso. Apolônio, eu acho assim, além de um grande médium, que você foi ter ideia disso depois, que Kardec, e eu tenho muito o que falar também, eu gosto de ver o espírito de Allan Kardec, né, de pesquisa, quanta força, quanto esforço Allan Kardec fez para provar as verdades que ele atestava e que ninguém acreditava, né? Então ele precisou de várias provas, várias. E esse Apolônio, ele teve um papel primordial nisso também. Apolônio de Tiana, porque ele, através das curas, dessa verdade dele, essa sair, né? Sair de um lugar para o outro e ser visto num lugar e em outro, dupla, né? Dupla visão também. E curar pessoas, né, no caso. Capacidade psíquica, né, de ver um acontecimento anterior, né, o que vai acontecer. Eu acho que anterior, acho que para a época estava muito cru ainda, né? Precisava ter muita coisa. E foi de uma importância, a gente brincando, né? Quem foi Apolônio? Aí começamos a estudar e não e no só caso ele, muitos, né, da antiguidade, como né, ele, que muito, tinham uma vida, né, assim, foi fora a do evidência normal. mais para Allan Kardec foi ele, no caso, né? No período. E essa vida simples, né? Mas ele distribuiu os bens, mas deixou uma pequena quantia, que ele sabia que ele queria rodar o mundo todo, né? Mas Egito. você imagina, se Aí ele rodou praticamente o mundo todo, era muito tempo, todo. gente. Era muito dinheiro que ele devia gastar, não era Só barato. isso aí. Muito bom mesmo. Estudo, eu achei curioso, eu li. E eu gosto de ler um capítulo e voltar um pouquinho para ver se. Muito bom, obrigado, Tabata, que você volte outras vezes. Eu estava pensando hoje, eu estou com saudade de assistir Tabata com a sua amiga, como é que é o nome? A outra que deu o. Foi a Sheila. A Sheila, eu falei, É. foi tão bom aquele dia também, as duas. Muito bom. Foi um dia Segue em diferente frente. do café. Segue em frente.
Eu vou deixar para vocês lá no grupo o videozinho onde eu também tirei outras informações dele, não só o da revista, Bom, né? Que é bom a gente ter uma visão mais atual também, né? e tirou aquela coisa do excepcional, né? Sim. Fantástico. É real, Demais é sobre. ciência, é Só que a gente ainda maravilhoso, não né? tem a capacidade ainda de entender os fenômenos, né? Da forma como eles realmente são. A gente ainda está numa vibração mais baixa, né? Mais densa. Então, ele se abstinha de carne já naquela época, já fazia, É. era adepto a meditações, já tinha uma conduta correta, pensava corretamente, agia corretamente, falava Engraçado, corretamente. uma pessoa naquela época vegana, né? Engraçado. E Pois até a roupa é, que você colocou lá, o cartaz, é tudo é, tecido, né? Tem todo nada de tecido. couro. Tá Nada. bom. Já tinha uma consciência, uma amplitude de consciência bem Então, grande. já é um ser iluminado, né, Tabata? Eu acho que já É, é uma pessoa iluminada, né? exatamente. Por onde passou, realmente ele foi abrindo caminho para Jesus. Por isso. Ninguém quer falar, não? Ninguém quer conversar com o Apolônio. Tá, só quero te agradecer, foi muito esclarecedora a tua fala, foi muito bom, foi Que muito. bom, fico feliz. Obrigada. Ah, querida Marlene, eu que agradeço. Volte sempre, né, Marlene? Mais alguém, pessoal, que não falou ainda? Ironil, o Ironil sabe tanto. Eu gosto de ouvir o Ironil da opinião dele. A gente Ah, falou aí muito sobre bom. filosofia, a gente falou Ironil sobre fala tão bem, Ironil. Fala do Apolônio. mediunidade. Ah, canto mais ou menos. Canto mais ou menos. Sou músico, né? Ele Mas compõe é isso também, mesmo, sabe? foi muito bom. Ele eu conheço. É mais um para o nosso repertório, né? Porque eu, na verdade, eu não conhecia a história de Apolônio. E hoje eu fiquei Não, sabendo, né? Muito olha interessante a a gente importância. Muito. observar, né, que na época. E o interessante foi na época de mais ou menos de Jesus, né? Ele não tinha nada a ver com Jesus, mas com todos esses fenômenos, né, que o Espiritismo já nos esclareceu bastante, né? Muito boa. A Ele ideia de nasceu 3 anos antes. Três muito anos antes boa, de Jesus. muito boa a ideia de Kardec esclarecer para nós, colocar ele no também na Revista Espírita. Mas tem uma razão, Ironil. Tem uma razão. É porque a escola pitagórica, a escola de Pitágoras, era uma das poucas escolas que abordava o tema da reencarnação, que acreditava na possibilidade da reencarnação em vários corpos, a parigênese. E só que é, Pitágoras trabalhava com a filosofia de Hermes, né? Que é a Hermetismo, hermenêutica, que é a ideia hermetismo. de falar algumas coisas só para os iniciados. Então, para as pessoas comuns, Pitágoras ensinava a metempsicose, que é a reencarnação em animais. Mas para os iniciados, ele explicava que era impossível um humano reencarnar em animais. E aí ele foi buscar exatamente na escola, se matriculou na escola, tinha uma prova para entrar, não era qualquer pessoa, e se ele conseguiu entrar, porque ele passou na prova. Mas assim, o que eu achei encantador na história dele foi ele aliar a própria mediunidade com a filosofia, em buscar conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o Chico Mogas, que é poeta, e às vezes eu já falei para ele que ele tem a mediunidade de psicografia artística, que é diferente, né? É uma mediunidade diferente, que é a questão da rima, da poesia. É como se o Chico Mogas resolvesse estudar profundamente a psicografia,
a psicografia poética, os maiores médiuns de psicografia e de poesia da humanidade. Então, ele fez exatamente isso. Ele mergulhou ele tinha a mediunidade e mergulhou nos estudos profundos da mediunidade. Então, é para a gente um exemplo. É como Ironil em pesquisar sobre a possibilidade da mediunidade musical. Eu imagino e aí o Ironil pesquisando lá quem são os grandes médiuns que se colocava à disposição dos espíritos na hora da música, incorporava, né? A gente tem o caso do Irineu Gasparetto. Eu só conheço o Irineu, mas devem ter casos da antiguidade, na época de Kardec, na Grécia. Enfim, é isso que ele fez. Ele pesquisou fundo. E no meio espírita, a gente tem um desafio. Às vezes nós temos pessoas que são grandes estudiosos, se dedicam a estudar, que participam dos grupos de estudo, leem livros, perguntam, e outros que não têm mediunidade. Então a pessoa fica sabendo tudo sobre mediunidade. Ela meio que se prepara para uma próxima encarnação. Outros já traz a vocação da mediunidade, é médium, mas não quer saber de estudar. E aí fica aquele médium sujeito às influências de espíritos inferiores, porque sequer ele sabe discernir por falta de estudo. Nós temos muitos médios que não estão aqui. Então, você abre um grupo de estudo da mediunidade e enche. Mas um grupo de... E aí, depois que começa, normalmente a pessoa foge. Todas as casas espíritas, ironia mais antiga aí de casa espírita, mas quem é mais antigo aí de casa espírita, é que eu estou vendo aqui é Ironil. Mas deve lembrar, a Soninha também, né? Como que é difícil convencer o médium a estudar. Então, tem médium que prefere sair da casa espírita do que estudar. O médium diz assim, eu vou para a Umbanda, porque lá eu não preciso estudar. Nada contra a Umbanda, porque é diferente. Mas a proposta espírita é a proposta de resgatar essa ideia da mediunidade como ciência, como busca, né? Estudar os grandes médiuns da história, o Ernesto Bozano, Alexandre Aksakoff, os fenômenos do Chico Xavier, do Peixotinho, da Ivone do Amaral Pereira, enfim, né? As experiências do Chico Xavier com André Luiz, com Emmanuel, enfim, né? Há uma dificuldade mesmo. A pessoa ela fica tão presa ao processo do fenômeno que ela perde o entusiasmo para estudar. E Apolônio não. Apolônio tinha mediunidade e queria entender a mediunidade dele. E mais do que isso, né, Tábada? Ele seguia aquilo que lhe era revelado através dos estudos. Espera aí, influência de energia animal vai atrapalhar a minha mediunidade, então eu não vou comer carne. Então eu não vou vestir roupa com pele de animal. Então ele fazia tudo isso com base na lógica, nos estudos. Por isso que Kardec foi buscá-lo. Kardec foi buscá-lo porque ele era um exemplo de mediunidade com base na ciência, com base na filosofia. E que é o que é a proposta espírita. E é a proposta espírita. Então, acaba a gente aprimorando, porque o médium... E aí, no final, aí, a Tábata falou uma coisa que eu achei muito interessante, não lembro mais ou menos como é que foi, mas eu vou dizer o que ela disse. Ela disse assim, que Apolônio perguntou qual o presente, né, Um que a rei pessoa perguntou para ele. gostaria de receber. É. Não foi? Então, uma vez eu ouvi a Lucilena Galvão, que é da Acrópole, né? Ela dizendo assim,
qual o melhor patrimônio que nós podemos deixar para os nossos filhos, para as nossas famílias, para a nossa família, para os nossos amigos. Aí ela responde: conhecer a nós mesmos e sermos pessoas melhores. Isso é tão profundo, né? A gente está acostumado a exteriorizar, a transformar em matéria. Agora, Natal, troca de presentes, né? Qual o melhor presente que eu posso dar para a Jailza? Ser um Aloísio melhor. Qual o melhor presente que o Ironil pode dar para a Soninha? Ser o Ironil melhor. Qual o melhor presente que eu posso dar ao Ironil? Ser um Aloísio melhor. A hora que o Ironil me procurar, ele vai encontrar uma pessoa que escuta, uma pessoa sensível. Isso para ele vai ser um presente, porque ele já gosta de mim. Então, se ele encontra é profundo esse diálogo. Se ele encontra um Aloísio melhor, melhor. Então, isso não pode ser transferido para a matéria. Qualquer coisa que eu dê material ao Ironil não vai ser tão profundo quanto eu dar o melhor de mim. Eu ser melhor, não é nem dar o melhor de mim, eu ser melhor do que sou. Quantas vezes uma pessoa querida, o irmão, uma esposa, um marido, compra aquele presentão para a gente, e a gente fica feliz, e 5 minutos depois ele dá uma patada na gente, uma estupidez, chega a dar um gosto amargo na boca. E aquele presentão que ele comprou, às vezes até parcelado em 10 vezes do cartão, perde o valor completamente. Então, a Luciana Galvão diz isso, o melhor presente. E aí eu vi muito parecido aí o pensamento de Apolônio. O melhor presente que a gente pode dar para alguém é a gente se transformar em pessoa melhor. E só podemos fazer isso estudando e meditando para conhecer a nós mesmos. A médica da Jailza, que é espírita, ela diz assim, a melhor coisa que podemos fazer é ser o Bob Esponja, calça quadrada. De tanto sentar na cadeira para ler, vai ficar com a bunda quadrada, né? Então ele fala calça quadrada. Eu achei sensacional essa piada dela. Os portugueses acho que não entenderam muito o que está aí, não. Tem um desenho aqui no Brasil, pessoal, que é muito famoso entre as crianças, chama-se Bob Esponja. É uma esponja daquela lava-prato que virou um bichinho para as crianças. Em E aí, como a Portugal também esponja há. é quadrada, então ele fala Bob Esponja, o apelido dele é calça quadrada. Em Portugal é o SpongeBob, que é a mesma coisa. A mesma coisa é É. SpongeBob, Bob. Então aí, E a bunda quadrada, é o rabo isso, quadrado. O o rabo rabo quadrado. quadrado, o rabinho quadrado. Então Ok, aí rabinho. ela falava assim, Jailza, olha, eu sou o Bob Esponja, eu estou com a bunda quadrada de tanto ler, de tanto estudar, de tanto pesquisar para ser uma pessoa melhor. É isso. Quando a gente é uma pessoa melhor, a gente é feliz e a gente contagia, agrada a todos que estão à volta. Os meus amigos mais antigos devem, por exemplo, né, deve perceber o meu crescimento. Eu era mais estúpido, mais acanhado, mais tímido antes, né? Então melhorei. Eu acho, espero que eu tenha melhorado. E eu espero melhorar ainda mais. Para isso, aí tem que ficar o Bob Esponja, calça quadrada e cabeça cheia de meditação, meditando, se conhecendo. Eu, quando conheci a Luísio frequentava todos os cursos, igual eu, a gente é piolho de curso. A Luísio, um dia a gente foi, não sei se ele lembra, eu, Léo Zucchi, estava o curso lá, dei um intervalo, nós fomos para uma varanda lá na CEMED, e surgiu um violão, e a Luísio chegava assim, tão mansinho, com esse sorriso assim, calmo. Eu falava, meu Deus, a Luísa chega! Então, aonde eu encontrava a Luísa, mas a Luísa não era esse a Luísa, não. A Luísa era tão assim, não digo que ele não é ético, lógico, mas ele era assim, tão
tão cerimonioso, ele entrava com a educação. Eu achava isso muito lindo, porque Eu o fico pessoal lá era imaginando bravo, hoje, porque eu só peguei a Luísa extrovertido, né? Eu não consegui imaginar a Luísa não. Isso introvertido, foi, não. ó, isso foi muito tempo atrás, minha filha, muito tempo, uns 30 anos, né, Luiz? Ou mais, uns 40. Mas era um menino, né? A Luiz era um menino. Era um garoto, praticamente. Devia ter o quê? 20 e poucos anos, quando você já Agora, começou na faculdade. ele Isso. agora também é um garoto. Teve esposa, muito bem. Mas é isso, pessoal. Sejamos melhores, busquemos estudar, não troquemos isso por nada. Eu sei que essa turma aqui, eu nem preciso falar, foi uma turma boa de serviço, né? Vocês estão juntos aqui há quanto tempo, né, Ironia? A vida espírita nossa é potente. E na época foi um E a turma é desafio. de amanhã também, a turma do Livro dos Médios. Também é fiel. O Aloysio está melhorando cada vez mais. A gente vai notando isso. Obrigado, meu amigo. Pois é É, isso aí. o Chico Esse é o Xavier presente que eu posso te dar, não é? o Chico Xavier já falava sempre, né, que quem não estuda não melhora, não estuda, não sai do lugar, entendeu? E É. outra coisa que ele falava muito importante também, que o evangelho melhora a gente por dentro. E melhora mesmo. Não é só por dentro, não, por fora também, né, Luiz? É, Então é pois isso aí. é. Todo Eu mundo está melhorando. praticamente, Até o Chico eu, Bogas está melhorando, gente. Até o Chico É, eu Bogas. é os praticamente era produtos da terrível. Sílvia. É os produtos Só o da Sílvia. espiritismo que deu Da jeito. Silvia. É o Evangelho que me faz mudar por dentro e os produtos da Silva que me fazem parecer mais bonito. É pena ela não Ah, estar é. aqui. Eu tenho ali um perfume, quando eu o ponho, a Flor não me larga nem um bocadinho. Ah, é o A Jailza gostosão fala mesmo assim, da bom, Jailza fala assim, turma. Aloysio, você usa perfume todo dia. Eu falei, mas todo dia você me cheira, uai. Todo dia o seu perfume acaba logo. É que eu gasto 2 litros de perfume por ano, né? Porque tomei banho eu passo perfume. E aí ela fala, falei, mas é porque você me cheira, para ficar cheiroso para você. É a Silvia, né? Um desses 2 vidros, um é patrocinado pela Silvia. No dia do meu aniversário, eu já fico esperando o vidro de perfume que ela vai me mandar. E o outro eu Ah, compro. eu quero ganhar, hein? Eu ganhei um Portinari maravilhoso da minha neta. Estou Certo, usando, estou esbanjando. isso aí. Tábada, suas considerações finais, rapidinho, depois você marca, na verdade, o Ironil e a Soninha. Hum. As minhas considerações finais é agradecer a oportunidade de ter conhecido a história de Apolônio, né? E ter aprendido com Apolônio é o que vocês já estavam comentando aqui, né? Me tornar, através daquilo que eu estudo, melhor para mim, né? Porque para mim eu já estou fazendo a minha parte. E por onde eu passar, vou deixar o meu legado, quem sabe, né? Aqueles que estiverem abertos, com a consciência aberta, tiverem olhos para ouvir, né? Olhos para ver e ouvidos para ouvir. E assim eu mantenho o meu junto à Apolônia. A Apolônia me ensinou muito. Obrigada pela oportunidade e que a espiritualidade amiga sempre nos atenda e nos instrua cada vez mais. Assim seja. Já tá, o João Luiz está colocando aí, né? Quero Colocou ver. aqui no chat, né? E Ele colocou botou no a chat. sociedade espírita que eu participava teve esse problema de estudar a mediunidade. Eles viam de outra sociedade espírita e achavam que não precisavam ser amigos da direção. Foi triste. É isso aí. Esse é um problema. Inclusive, o João, tem pessoas que falam assim: olha, eu já estudei tudo que eu precisava. Então, assim, é como se você estudasse e tivesse um diploma. Isso é muito triste, não? Então, eu já vi pessoas dizendo assim: eu não assisto palestra, Aloysio, porque o que eles falam lá eu já sei tudo. Eu digo, que pena, né? Que pena. Eu não fico imaginando como é que é isso, né? Você já está completo. Você é um copo cheio, não cabe mais nada. Deveríamos ser sempre um copo vazio para receber tudo Eu que vier. tenho,
de novas Eu tenho informações. uma filha que fala assim, Aloysio, mãe, e aí eu estudo sociologia de novo. Essa sociologia que você estudou já era, aí me fez estudar tudo de novo. Nova sociologia, peguei um grupo, tudo em sociologia mais moderna, para poder entender melhor, porque eu falei, mas é assim? Então, o engenheiro tem que estudar engenharia a vida toda, porque a didática não pode a base não pode ter Médico, mudado. troca, tudo evolui, né? Mas E a gente tem que mediunidade estar também. estudando. E eu consegui ver diversos outros ramos, até em área de alimentação, de desenvolvimento da COP, tudo tem sociologia no meio. Então, continuo estudando. Vamos Tá, lá, gente. marca aí a dupla Ironia e Soninha primeiro. Primeiro você marca eles. Você clica nos três pontinhos do lado do nome deles. Aí vai ter a Ativa o teu opção som, marcar. Tabata. Tabata, não te estamos a ouvir. Ativa o som. Adicionar Isso. marcação. Adicionei. É, adicionou? Aham. Agora retoma a gravação. Gravando. E depois, quando terminar, aí você coloca encerrar a gravação mesmo. Agora, vamos mutar todo mundo, só com a Ironia e Soninha agora, gente. Queridos irmãos, queridas irmãs, elevando o nosso pensamento, pensando em Jesus, nosso irmão, em Deus, nosso Pai, vamos sentir que tudo que existe na Terra está em nossa função. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação de Deus. A fonte que desliza cantando oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. O sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. A terra anseia pelas tuas sementes de amor. Acende, portanto, a sua luz. E neste momento, acendemos a nossa luz, nos ligando com a espiritualidade maior. Os nossos pensamentos de amor, de agradecimento, elevam. E até nós chegam as energias benéficas que nos envolvem, acendendo as luzes do nosso coração. Essas energias penetram através dos chakras ao nosso corpo espiritual, chegando ao nosso corpo físico, retirando do nosso corpo físico aquelas energias deletérias, as energias acumuladas durante a semana, que não nos fazem bem. E novas energias, fluidos benéficos, agora nos auxiliam, auxiliando as nossas células, auxiliando os nossos órgãos. Cada parte do nosso corpo reflete essa luz divina. Tudo está, neste momento, funcionando adequadamente. A nossa respiração, os batimentos cardíacos, as nossas mãos sentem esses fluidos benéficos, os nossos pés, joelhos, todo o nosso organismo. E agradecemos a espiritualidade maior que nos auxilia neste momento.
Tudo é paz, tudo é luz, tudo é alegria. Os nossos pensamentos estão em conexão com essa harmonia. Queridos irmãos, vamos continuar as nossas vibrações com a música, sentindo o abraço de Jesus. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é neste abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo alguém. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Um abraço para todos vocês, desse grupo maravilhoso.